hoje a gente vai falar sobre essa questão da rotação. Lembrando que andeor é um dos princípios básicos do balé, né? O giro das pernas para fora é fundamental no balé, né? Talvez, deixo sim, Nick. Se o titio Mark não derrubar a gente, eu deixo salva, pode ficar tranquila. E aí, claro que a gente não aborda isso, pelo menos eu, quando eu trabalhava com crianças, eu não abordo o andeor logo de cara, eu espero um tempo X, mas enfim, é um princípio básico. E eu vi que vocês estavam com um pouco de dificuldade nisso, né? Tem a questão da rotação vir pelo quadril. E aí, não sei quem acompanhou aqui nos meus stories dessa semana, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, que eu recebi um direct de uma menina que se machucou justamente por colocar o pé extremamente andeor, o joelho extremamente andeor, só que lá no quadril, onde deveria começar de fato essa rotação, não estava acompanhando e aí, infelizmente, ela teve uma lesão, ela teve uma torção de joelho. Claro que não é sempre que essa estrutura vai ser sempre lesionada. Então, por exemplo, não é porque eu estou girando meu pé hoje e meu quadril não acompanha que eu vou me lesionar hoje. Não é assim. Claro que pode acontecer, mas a minha preocupação com vocês é no longo prazo. A maioria das lesões é por conta do longo prazo. É fazer aquele movimento inadequado várias vezes. E aí o corpo, sabe, vai sobrecarregando até uma hora que ele vai falar, olha, chega porque eu não aguento e aí tem a lesão. Prejudica ter pernas em X no andeor? Aí que tá, quando a gente pensa em primeira posição, não é que o joelho em X ele prejudica, mas ele vai dificultar o fechamento da primeira posição, certo? Vamos falar sobre isso também. Mas vamos entender o começo de tudo, né? Da onde parte o andeor. Eu sempre falo aqui que é do quadril, mas talvez não fique tão claro de como é realmente a articulação do quadril, como que funciona tudo lá dentro. Então imagina aqui, eu tenho meu quadril, certo? Ó, lembra do osso da bacia? Quem estava na aula do encaixe do quadril, lembra ossinhos aqui da criosilíaca, enfim. Imagina aqui o meu osso, só o meu osso, só a minha bacia, só o meu quadril, certo? Como que eu faço o andeor vindo pelo quadril? Por que ele tem que vir pelo quadril? Por causa desse osso aqui. Esse osso grande que a gente tem, que vai daqui até o joelho, ele chama fêmur. E aqui uma curiosidade para vocês, esse é o maior osso do nosso corpo, certo? Esse osso, ele encaixa dentro da bacia. Então imagina aqui, ó, eu tenho a bacia, ela é mais ou menos assim, ó, tá? Ela tem um buraquinho, um côncavo aqui e um côncavo aqui. Nesses côncavos é onde encaixa a cabeça do meu fêmur. A cabeça desse osso tá aqui no quadril e a outra ponta tá lá no joelho. Tudo bem? Então, quando eu falo que o andeor ele tem que vir pelo quadril, é justamente essa cabeça do fêmur que tá aqui que precisa girar para conseguir o andeor, certo? Aí entra alguns fatores. Se eu tiver muito rápido, vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu desembeço para falar. Tem alguns fatores que não tem como a gente mudar, que vocês com certeza já me viram falar, que são os fatores anatômicos, certo? Oi, tia Rita, tudo bem? Clécia, Mariana, Isa que tá chegando. Então, tem os fatores anatômicos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, pode ser que a minha abertura do meu quadril não seja aberta o suficiente e dê possibilidade do meu osso girar aqui dentro com muita facilidade. E mais uma vez, não tem como eu mudar, tá? Ah, mas por que eu nasci com o acetábulo? Acetábulo é essa abertura, tudo bem? Por que meu acetábulo é mais fechado? Porque é assim e porque Deus quis assim, tudo bem? E aí, são esses fatores que eu falo. Quando a gente fala de anatomia, não tem como mudar. Tem como a gente trabalhar no máximo de cada um, mas tem coisas que não dá para mudar, como justamente esse acetábulo.
Ju, como eu descubro se meu acetábulo é aberto ou fechado? Não é que não tem como, mas somente com exames, com raio-x, coisas desse tipo. Mas não tem a necessidade de a gente entrar neste ponto, correto? Então vamos lá. Vou girar o meu osso do fêmur aqui na minha cabecinha, aqui no meu acetábulo, tudo bem? Aqui na minha abertura do meu quadril. Ficou claro isso? Eu tenho que pensar na minha perna. Ó, minha perna. Eu tenho que pensar na minha perna como um todo. Então a minha perna inteira vai rodar andeor e a minha perna inteira vai rodar andedã. Minha perna vai rodar andeor e ó, meu acetábulo tá aqui. E minha perna vai rodar andedã, tudo bem? Eu pego o que tem aqui na frente, Jess. Eu pego o que tem na frente. Só que aí, quando eu penso, olha só, essa tampa da caneta veio muito bem a calhar neste momento. Se eu pensar, meu quadril tá aqui, ó, meu acetábulo. Se eu pensar em rodar só meu joelho e meu pé, e aqui em cima eu não rodar, ó, eu tô torcendo. Sabe quando você tá lavando roupa, você tá torcendo um pano? Sabe este movimento? É exatamente isso que acontece se você pensar pelo joelho e pelo pé. Porque aqui em cima, no meu acetábulo, ele tá parado. E aqui, ó, lá no joelho e no pé, eu vou rodar. Eu quero andeor. E aí essa torção a longo prazo pode causar uma lesão. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem alguns ligamentos, entre eles o ligamento cruzado lá no meu joelho, que se eu começar a torcer, esse ligamento não vai aguentar. Esse ligamento vai falar, opa, não aguento. E aí pode chegar a romper. Não tô falando que é uma regra, tô falando que você vai fazer isso um dia, vai romper em um dia, mas pode acontecer, certo? Então vamos lá. Como eu consigo identificar se a minha rotação, aí que vem o pulo do gato, se vocês quiserem prestar em alguma coisa, se vocês quiserem prestar atenção em alguma coisa dessa live, presta atenção agora, neste momento. Fecha as outras janelas e presta atenção aqui. Eu sentia muitas dores no joelho quando mais nova, me afastei no balé por muitos anos por isso. Aí que tá, Jess. Porque quando eu aprendi... podemos dizer assim, quando eu aprendi a rotação andeor, eu não sabia desse detalhe do quadril. E aí eu, Julianinha lá, que tava aprendendo a dançar balé, rodava o joelho e rodava o pé loucamente. E torcia. E isso também me gerava muitas dores no joelho. Mesmo sendo nova. E nova, eu vou colocar aqui, eu tinha, 9, 10 anos de idade, já com dor no joelho. Não é pra ser assim, certo? E eu vou mostrar pra vocês como identificar. Teve um dia que eu postei nos stories uma foto, mas eu acho que não ficou claro pra todo mundo. E eu vou mostrar isso agora. Ó, conseguiram imaginar aqui, ó, fêmur, acetábulo, tudo certinho. Quando eu penso em rotação, eu penso no giro completo, tudo bem? Se eu girar só o pé, ou se eu pensar em começar, vou vir mais pra frente aqui um pouquinho. Se eu começar a rodar só pelo pé, ó, lembra? Se eu começar a rodar só pelo pé, com certeza a minha coxa não vai rodar o suficiente, certo? E o que mais acontece é isso aqui. Deixa eu achar um ângulo legal para mostrar para vocês. Aqui, ó. O que acontece? Por exemplo, um coupé. Eu quero fazer um coupé, só que eu quero o máximo de andeor possível do meu pé. Então, eu tô pensando no andeor aqui, ó, e vou fazer o meu coupé, certo? Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas o meu joelho, ó, a pontinha do meu joelho não tá seguindo a linha do meu pé. Mais uma vez, quando o meu joelho não segue a linha do meu pé, é batata, tá pensando no andeor só no pé, certo? E aí o que acontece? Quando eu faço o plié, se eu olhar de perfil, ó, como fica? Isso aqui, ó. Olha isso. Ó, se eu tirar um print e fizer uma seta, olha o meu joelho onde tá. Olha onde ele deveria estar. Na linha do meu pé, certo? Então, pode reparar nas fotos por aí. Se eu tenho uma rotação que vem pelo quadril,
o meu joelho e o meu pé, eles seguem, ó, a mesma linha. Se eu virar de assim, ó, não dá pra ver tão bem. Mas se eu virar aqui, aqui revela. O décolleté, o à la seconde, ele revela qualquer bailarina, certo? E se eu tiver com o pé em excesso e o joelho não acompanhar, olha isso, ó. Primeiro plié que eu fizer aqui, meu joelho arrebenta. Ou até mesmo numa primeira posição, eu nem preciso estar com o pé só apoiado. Se eu faço uma primeira em excesso, ó, é que aqui tá escorregando um pouquinho, mas se eu colocar uma primeira em excesso, opa, ó lá, primeiro que eu vou cair, né? Meu joelho não acompanhar, olha o que acontece. E não é isso. Eu preciso disso, só que sem isso. Ai meu Deus, quanta coisa para pensar. Então, por mais que eu faça um andeor menor, que é o ideal, porque eu tô pensando aqui no meu quadril, ó, o meu joelho segue a ponta do meu pé. Ok. Ai, Ju, mas esse andeor é muito pouco. Eu queria mais. Mas é o que temos pro momento. Certo? Vamos lá, vou responder as perguntas antes de eu entrar no próximo ponto. Bom, vamos lá, Roberta. Há mais ou menos um mês estiquei a perna muito rápido e imediatamente senti o joelho. Acho que virei andeor sem virar desde cima e comecei a sentir algumas dores no joelho depois disso. Sim, Roberta, pode ser? Pode ser. Quer tirar a prova real disso? Faz isso que eu te mostrei. Se você fizer o plié e o seu joelho, a ponta do seu joelho, não estiver exatamente na linha do seu pé, seu joelho estiver aqui, o joelho tá aqui e o pé tá aqui, tá errado. Certo? E aí, o que é o ruim disso? Aqui a gente se vira com o que tem. Ó, eu tenho um bastão, um pau de selfie, para vocês conseguirem enxergar legal. Ó, vou fazer aqui sem mudar a câmera. Ó, aqui tá o meu joelho, tudo bem? A minha patela, a minha rótula, tá aqui. Então, eu tenho que sempre ter essa linha. Se eu tiver aqui, ó, primeira posição, muito aberto, primeiro ponto que eu já vou cair, né? O meu arco do pé, eu vou ter que tirar a botinha pra vocês verem. Primeiro ponto, ó, meu arco do pé já tá caído. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele tá totalmente caído. Porque essa primeira posição é uma primeira posição bonita? É, mas não é a minha primeira posição. A minha primeira posição é aqui, ó. Aqui sim, tá? Então vamos supor que eu quero lá 180 graus. Ó o meu plié. Ó, meu joelho e a linha. E onde teria que estar? Aqui, porque meu joelho e meu pé. Bateu? Bateu. Show de bola. Tá? Levem isso pra vida de vocês. E aí, fazendo um parênteses aqui bem grande, essa relação do joelho e do pé não é só pro balé, é pra tudo, qualquer exercício que você faça. E aí pode até rolar uma polêmica aqui, fala, Ju, mas o joelho pode passar da linha dos pés? Pode. Pode, porque cada pessoa tem um tipo de mobilidade diferente do tornozelo. E se você tem bastante mobilidade, eu tenho bastante mobilidade. O meu joelho vai passar da linha do pé, não tem problema nenhum. O problema é se o joelho tá numa linha e o pé tá em outra. Esse é o grande problema. Tudo bem? Esse é o grande problema, certo? E aí vocês vão falar assim, nossa Ju, mas meu acetábulo é fechado. Deu pra entender, né? Show de bola. Meu acetábulo é fechado. Significa que a minha primeira posição ela tem que estar um pouco mais fechada, tá? Mas significa que eu vou ter que ficar com essa primeira posição pro resto da vida? Aí que tá o pulo do gato. Não. Por quê? Quando a gente pensa em anterior, a gente pensa em duas coisas: mobilidade e força. De novo, quando eu penso em anterior, eu penso em mobilidade e força. O que é mobilidade? É a capacidade da minha articulação se movimentar na maior amplitude possível.
A maioria das bailarinas tem mobilidade. Tem mobilidade sim, mas falta força. E aí, eu preciso trabalhar a força do corpo como um todo. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Que é importante a gente trabalhar o equilíbrio do corpo. Não adianta eu ter as pernas muito fortes e o braço fraco. Ou os braços fortes e o abdômen fraco. Eu tenho que pensar que meu corpo é uma coisa só, ele trabalha em cadeia e tem que estar tudo forte. Mas, se eu quiser pensar em Andeora, eu tenho que fortalecer principalmente essa porção aqui. E aqui, eu não sei se vocês já viram no Google, em algum lugar, depois da live coloca no Google. Coloca assim, músculos da perna, por exemplo. E vocês vão ver uma série de músculos, não é uma coisa só que tá aqui. É um músculo em cima, aí tem outro mais pro ladinho, aí tem um que tá por baixo, e tem outro que tá cruzando, e tem outro que tá... Tem músculo, sem brincadeira, tem músculo que é desse tamanho. Tem músculo que é grande, tem músculo aqui dentro do quadril, sem brincadeira, desse tamanho. E faz muita diferença, certo? Então eu não vou falar nomes aqui, não vou falar onde está cada um, mas o que você precisa entender é, você precisa trabalhar o fortalecimento dessa região aqui, dessa parte externa, dessa parte lateral, tudo bem? Porque se eu tenho força nesses músculos, eu tenho força para sustentar a minha rotação. Por quê? Não é só um giro. Eu posso girar o quanto eu quiser, mas se o meu músculo não tiver forte, resistente, preparado para sustentar aquela posição o maior tempo possível, e o maior tempo possível que eu falo aqui é durante uma sequência de plié, durante uma sequência de adágio. Com certeza vocês já perceberam que, geralmente no adágio, vocês começam muito bem, eu vou me colocar nesse ponto também. A gente começa muito bem, e se o adágio é muito longo, a gente vai perdendo a força, vai perdendo a Andeor, vai ficando com o braço mole. Por quê? É falta de resistência, certo? Então, esse mesmo conceito vale para o Andeor. Se você quiser manter o seu Andeor durante uma sequência completa lá de plié, de adágio, você precisa trabalhar o fortalecimento dessa região, certo? Perguntas, deixa eu voltar aqui. Depois de eu seguir dessa página, comecei a aprender muito mais. Eu forçava meu plié, mas não ficava bonito. Agora com essa live eu consegui entender o que eu errava. Exatamente, Isa. A gente precisa entender, porque não adianta só eu falar assim, tá errado. Eu nem gosto de usar tá errado, tipo, não é a posição adequada, tá inadequado. Tá, mas por quê? E aí você entender o porquê te ajuda a não repetir o mesmo erro. Por isso que eu falo que é até importante a gente entender o corpo, entender o que está de errado, entender como que funciona cada parte do nosso corpo, certo? Tenho certeza que depois dessa live as dores no joelho vão acabar e vocês vão melhorar bastante. É um emaranhado de músculos. Hoje estávamos falando sobre resistência, flexibilidade e fortalecimento. Exatamente. É um emaranhado de músculos, cada um faz uma coisinha diferente. Um músculo X ajuda no Y a fazer algum movimento. E tudo precisa de força, de flexibilidade, de mobilidade. Por isso que eu falo que o nosso corpo é muito complexo. Justamente por causa disso. Porque se a gente focar em uma coisa só, e geralmente bailarinos focam na flexibilidade. Eu preciso ter flexibilidade, eu preciso, mas e a força? Para sustentar o seu développé aqui na cabeça. Tem que ter. Percebe? Quando eu entrei na aula de anatomia e vi aquele monte de músculo, quase tive um treco. Qualquer dia eu conto a minha experiência da primeira aula de anatomia com corpo de verdade. Foi engraçado. Mas é verdade, a gente precisa entender, tá? Não é necessário você manusear uma peça, um músculo humano, mas você entender. E hoje o Google, se você digitar lá anatomia, corpo humano, músculos, corpo humano, você consegue entender ali mais ou menos como que funciona, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Acetábulo, mobilidade e força, nananã. Dois detalhes importantes. Olha só. Todo
Todo mundo entendeu sobre a questão do Andeor? Coloca aqui pra mim, sim. Eu vou contar. Se sobrar tempo eu conto ainda na live, senão eu faço uns stories, foi bem engraçado. Todo mundo entendeu sobre Andeors? Andeor. Rotação vem do quadril, sempre pelo quadril. Sim, ótimo. Então, a partir de hoje, a partir de agora, pensem, e aí é legal você até imaginar mesmo, tá? Imagine a minha casinha, a minha cabeça do meu fêmur e aí girar, tudo bem? E aí evitar, lembra lá do meu pau de selfie, tem que estar tudo na mesma linha, tudo bem? E aí eu tô mostrando no plié, mas isso serve para qualquer coisa, para um arabesque, para um penché, para qualquer coisa, para um salto. O salto acontece muito da gente saltar. Eu tô aqui no meu Andeor, no primeiro salto que eu, tô aqui, bonita, tô pensando em tudo. Primeiro salto que eu faço, eu caio, tá? E isso, lembrei que eu ia falar, cair o joelho para dentro pode ser muito prejudicial e é uma das causas de dores no joelho nas bailarinas, tudo bem? Por esse motivo e por alguns outros. Mas se você pensar aqui, joelho na linha do pé, já diminui isso em 50%, ok? Show de bola. Um detalhe importante para a gente começar a refletir é o seguinte: tem algumas pessoas que têm dificuldade no Andeor, por tudo que a gente já conversou, ok? Mas fica pensando somente no Andeor. Poxa, ó céus, sabe aquele desenho? Ó céus, ó vida, eu não tenho Andeor, ó céus, ó vida, o que será de mim? Vou parar o balé. Vamos lá, se eu não tenho Andeor, lembrando que eu preciso trabalhar o fortalecimento para chegar no meu máximo de Andeor. Isso ficou claro também, né? Tá. Se eu não passei na filinha lá, Deus não quis me dar muito Andeor, tudo bem. Você pode ter certeza que você tem outras coisas que você é muito boa. Pode ver. E por quê? A gente fica focado só no que é ruim. E não só no balé, em outras coisas da vida também. Não é? Esse puxão de orelha é pra mim. A gente fica focado só nas coisas ruins. Porque eu não consigo girar pirueta, porque eu não consigo ter Andeor, porque eu não consigo. E aí, às vezes, você é uma bailarina linda que salta muito bem. E você nem se dá conta disso. Né, Mari? A Mari colocou sim, verdade. A Paloma colocou aqui também. Percebe? Então, cuidado para não focar. Isso não significa que, eu não tenho Andeor mesmo, então paciência. Não. Você tem que trabalhar as suas dificuldades. Sim, você tem que ir lá um pouquinho todo dia, mas aproveite o que você tem de bom. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que giram muito bem. Eu sou péssima. Eu sempre tive muita dificuldade. E aí não é por isso que eu vou ficar, nossa, que chato, minha amiga gira 3 piruetas e eu giro 2, eu giro 1,5. Minha amiga... E aí pra tudo, tá? Minha amiga salta muito bem, eu não consigo saltar. Mas às vezes o meu adágio é muito bonito. Meu adágio tem linhas bonitas. Ou a minha técnica, no geral, é uma técnica limpa. Tá? Serviu a carapuça, Mari? Tá? Porque às vezes a gente se compara demais com quem tá lá em cima. E principalmente para quem está se desenvolvendo, para quem está nesse processo. A gente se compara com a Zakharova, com a Marianela, com sei lá mais quem, sabe? Compara com quem está lá em cima. E às vezes é um perfil, é uma estrutura que praticamente nasceu para aquilo e tem muitas qualidades. Mas com certeza ela tem alguns defeitos, só que ela não mostra. Por quê? Tem uma bailarina que salta muito, é a Osipova. A Osipova salta muito. Todos os vídeos que eu vejo dela, ela salta muito. Mas por quê? Todas as coreografias que ela ensaia, quando é destinado algum papel para ela, é destinado um papel que
Mostre o que ela tem de bom. Esconda algumas coisas que não é tão bom, mas mostre o que ela tem de melhor. Então, ó, exatamente, a gente precisa se comparar uma vez, ó, no comecinho dessa conta, eu fiz uma live sobre isso, porque a gente precisa se comparar, tipo, se ela consegue, eu também consigo. Nesse sentido, show de bola. Como se ela pode, eu também posso, se ela conseguiu, eu também posso. Mas cuidado, mas ela gira e eu não giro, porque ela salta e eu não salto, porque XYZ e eu não. Cuidado com essa síndrome do patinho feio, tá? Quais exercícios você recomenda especificamente para levar a perna 90 graus? Fortalecimento das pernas no geral, ok? Abigail. Fortalecimento das pernas no geral. E aí, eu até já ia esquecendo, antes da gente falar sobre os truques que eu falei nos stories, sobre ser truqueira e tudo mais, exercícios pra gente fortalecer essa região, lembra? Os músculos que vão nos ajudar no anterior. Claro que existem alguns, eu vou mostrar os mais simples. Vou segurar aqui, vou segurar aqui, ó, andedã mesmo, sexta posição. Um dos exercícios é esse, porque, ó, eu tô movimentando, tô contraindo e relaxando essa musculatura, é um exercício, ok? Outro exercício, e aí, ó, alunas do TCR vão ver isso, tá? Já viram, na verdade, quem fez o treinamento corpo resistente já viu alguns desses exercícios, ó. Eu fico aberto e giro só lá no acetábulo para trabalhar os músculos da anterior, é uma forma também, tudo bem? Posso fazer isso aqui, ó, agachado, sem encostar o outro pé no chão, é uma possibilidade. Ok? Posso fazer isso deitado também. Imagina lá que eu tô deitada. Abriu e fechou. Abriu e fica. Fica aqui também, ó. Eu falo que o básico funciona porque funciona mesmo, ó. É simples. Fica aqui, coloca 1 minutinho. Vai queimar? Vai, porque você tá trabalhando essa região. Tudo bem? O que mais? Meu elástico tá ali. Então, deixa eu pegar. Se você não tiver um elástico, eu vi em algum lugar e achei sensacional. Utilize uma meia. Uma meia velha tem uma elasticidade legal. Ó, eu vou deixar um círculo aqui. Verdade, viu, né, Mari? Esses exercícios de abdutores eu coloquei praticamente em todas as semanas do TCR. Ju, não sobre anterior, mas sobre o arabesque. Eu vi uma publicação que mostrava que quando a perna passa de 90 graus é bom pensar em fazer gênero Y com o corpo. Sim, sim, com certeza. E aí, Mari, entra na questão que a gente conversou sobre o encaixe do quadril. Lembra que eu falei que aqui a gente trava e aqui tudo bem? Que aqui a gente trava e aqui tudo bem? Tá? Mas voltando ao assunto, ó. Fiz um círculo. Aqui poderia ser um pouco menor, mas posso colocar aqui na minha coxa. Deixa eu fechar um pouquinho mais, porque tá muito aberto. Tenho que fechar um pouquinho. Oi pra todo mundo que tá chegando. Carol, Liana, Flá, Vicky. Ó, diminuir a abertura aqui, tudo bem? Diminuir a abertura. O que eu posso fazer? A mesma coisa. Mas, Ju, qual a diferença em fazer com elástico ou fazer sem elástico? A sobrecarga. Com elástico, deixa eu fazer o outro lado também, senão fica torta. Com elástico, eu fico com uma resistência maior. Eu tenho um nível de dificuldade maior. Ou seja, isso eu vou até explicar no desafio da semana que vem. Mas, se você está começando a trabalhar esse tipo de exercício agora, você vai começar sem o elástico. Tudo bem? É sempre do mais fácil para o mais difícil. Outra ideia, ó, tô com os pés aqui, lembra o meu joelho na linha aqui, ó, e eu vou abrir um pouquinho e vou fechar. Abri um pouquinho, fechei, abri um pouquinho, fechei. Vou trabalhar aqui a musculatura toda lateral, certo? Posso fazer isso deitada, em pé, enfim. Esses exercícios são clássicos para a gente conseguir trabalhar essa região do quadril. Tudo bem? Falo pra minha professora que elástico é material de tortura, quase. Mas ó, vou te falar que um elástico
Quem pensa em adquirir algum equipamento de dança, alguma coisa assim, invista no elástico. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa mesmo, tá? Um elástico como esse não é muito caro. Na época, eu paguei, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, eu comprei na Decathlon. Eu devo ter pago R$40. E é um elástico bom, forte, não tem perigo de rasgar, de estourar, então vale a pena, vale a pena. E não precisa ter vários, tá? A minha indicação, alguém já me perguntou isso por direct, a minha indicação é escolha um de força média, o leve é muito leve e o difícil, dependendo da marca, é muito difícil. Então escolha um leve que vai atender às suas necessidades no geral. Já chegou o meu novinho, show de bola, Mari! Vamos fazer uma live pra você estrear. Dependendo do que for fazer, dá pra substituir o elástico por uma calça legging. Dá sim! Forever young. Dá uma calça ou uma meia. Uma meia de balé mesmo, uma meia calça. Dá pra substituir bem legal. Eu ainda prefiro a meia do que a calça legging, que eu acho que ela tem uma elasticidade maior. Pra quem tem o bumbum um pouco mais gordo, como lidar com esse entrave? Ah, boa! Boa pergunta, Abigail. Boa pergunta. Que entra a mesma história do joelho em X, tá? Então, ó, vamos supor que eu tenho um super X, tá? Vamos supor que a minha perna aqui, nessa abertura, ela já encoste. Você vai lidar com isso, tá? Não significa que você vai forçar esse joelho para trás, que nem eu tô fazendo agora, ó. Tô relaxado, então eu vou tentar juntar, na medida do possível, para quem tem joelho em X. Para quem tem coxa grossa, que foi a pergunta da Mari, talvez encoste bastante a coxa. Tenta aproximar. Cuidado para não fazer força, uma coxa contra a outra. Lembra de esticar para cima. A gente já falou sobre isso em outras lives. Estica para cima. E para a questão do bumbum, é a mesma coisa. Você vai girar, deixa eu ver mais para cá. Você vai girar o seu pé de acordo com o que o seu bumbum deixar. Tá? Dependendo, tem meninas que têm um bumbum mais avantajado, e isso é da brasileira, ter um bumbum mais, maiorzinho. Então você vai girar o seu quadril respeitando o limite ali, porque aqui é músculo, não tem como eu fazer alguma coisa. E cuidado com isso, tá? Entra naquela questão do encaixe do quadril, cuidado com isso, minha pelve tá sempre neutro. Tudo bem? Porque geralmente quem tem um bumbum maior sempre quer esconder, e não é para esconder, é para deixar a pelve neutra, tá bom? Tem o bumbum um pouco grande, tem dificuldade no encaixar. Paloma, vou te sugerir a live sobre encaixe do quadril, que aí eu falo bastante sobre a questão do bumbum, tá? Então, na resposta geral, o que eu te diria? Respeite o seu limite. Se seu corpo não deixa você passar dali, é até ali que você vai, tudo bem? Tem problema com a coxa grossa também. Como saber quem encaixou? Vou te recomendar para assistir a live do quadril, tá? Porque eu fiz uma live de 1 hora só falando sobre isso. E aí assiste um pouquinho e aí, se ainda ficar essas dúvidas, a gente volta a conversar, tá bom? Que aí eu falo bastante sobre o encaixe correto do quadril. Pode falar um pouquinho sobre o pé correto no andeor? Aí que tá, vamos lá. O pé e andeor, né, Roberta? Era justamente o que eu ia falar, que é o nosso último tema. Estamos em 45 minutos de live. Que eu falei nos stories sobre truques, truqueira, né? Truqueira é um termo que eu escutava muito. Tipo, ai, fulana é truqueira, porque ela é truqueira. Aí o Fábio até falou, mas truqueira é a galera que joga truco. Eu falei, não, truqueira é a pessoa que usa de artefatos para esconder os seus defeitos. E aí é um tema polêmico, eu diria. Realmente esses truques são para esconder a falta de andeor. Mas aí por que eu tô falando que é um tema polêmico? Eu não quero nem me estender porque eu tenho um horário aqui. É para você usar um truque, talvez algumas meninas aqui nem conheçam, mas truques a gente usa em palco, ponto. Porque lá eu consigo disfarçar alguns, eu não vou dizer problema, mas imperfeições, eu acho que é uma palavra interessante.
tá? Então, são algumas formas que eu tenho, que eu posso fazer para não mostrar que eu não tenho tanta andeor assim, percebe? Mas eu vejo, já vi amigas, inclusive, na época de formação, que usavam desses truques durante a aula. E aí, eu vou ser muito sincera aqui com vocês, eu não acho que seja uma boa estratégia. Porque se você sempre tá lá fazendo os seus truques para disfarçar o que você poderia melhorar, você não vai melhorar de fato. Consegue entender? Eu tô muito viajando na maionese. Faz sentido o que eu tô falando? E eu vou mostrar esses truques pra vocês. Pode dar dicas de não cair a joanete na hora de abrir andeors? Andeor pelo quadril. Se você pensar pelo quadril, Malu, você não cai o arco do pé e não cai pra joanete, tá? Andeor. Frase do dia, frase da live. Andeor vem do quadril, tá bom? Lembra disso. Faz muito sentido? Show de bola. Então, ó, truque. E aí a Roberta me perguntou do pé. Vamos ver se eu entendi a pergunta, né? Porque a gente tem aqui. Eu tenho meu pé esticado, ok? Aqui eu tô com meu pé esticado andedan, ok? Aqui eu tô esticado no meu andeor, na minha possibilidade. Eu também não sou perfeita, né? Eu tenho meus defeitinhos. Só que se eu fosse truqueira, o que eu ia fazer? Isso aqui, ó. Isso aqui é um truque que eu tô fazendo para mostrar que eu tenho mais andeor. Esse é o meu normal, esse é o meu truque. Ó, parece que eu tô arrasando, não parece? Então toma cuidado, isso no palco serve. Boa, fã, andeor vem do padrão, hashtag de hoje. Olá, Abigail, perfeito, minha professora falava isso, na aula a gente trabalha para não precisar do truque, se no palco precisar usa, mas sempre focado em deixar de precisar. Melhor comentário da live, Abigail, é exatamente isso, E aí, olha só, pra gente usar mais uma vez, tema polêmico, usar em situações específicas. Como eu vou mostrar esse? Essa dica não é muito bem um truque. É uma dica que eu dei até pra Mari. A Mari tá aqui online com a gente, ó. Eu vou fazer um dégagé à la seconde, tudo bem? Mão na cintura, dégagé, tudo bem? Eu tô extremamente na minha lateral. Eu tenho até um pouquinho de andeor, mas eu não tenho andeor dos sonhos, tudo bem? Se eu bobear nessa posição, eu vou girar aqui andedan. Não sei se dá pra ver aí, mas se eu bobear, ó, minha perna vai cair andedan. Então, o que eu faço? Não chega a ser um truque, mas é uma estratégia que eu passo para as minhas alunas, inclusive, é você trazer, ó, um pouquinho, a minha frente está aqui, tudo bem? Minha frente está aqui, meu público está aqui. Mas, se eu virar de lado, eu posso trazer um pouquinho a minha perna na frente. Porque aqui eu consigo caprichar no meu andeor que vem do quadril. Gira, tudo bem? Se eu deixar atrás no meu limite, fica muito difícil. E a chance de passar, ó, aqui é minha frente, eu não tô lateral, mas também não tô atrás, tá? A chance de ir além do que eu posso é muito grande, então sempre um pouquinho menos. Faça uma leve diagonal, tudo bem? Cuidado para não ficar aqui, que aqui não existe. Leve diagonal, tudo bem? Qual é um truque que é muito usado? Eu vou virar de costas, nem preciso virar de costas, de frente, eu já leio os comentários, mas ó, um truque que é muito usado no palco é esse aqui, ó. Se eu chutar a parede fica difícil. Esse aqui. Aqui, se vocês estão me olhando de frente, vocês estão vendo que minha perna não tá derrière. Minha perna tinha que estar aqui, ok? Mas, para quem tá aqui, se eu fosse fazer um arabesque e quisesse subir mais, eu abro um pouquinho minha perna sobe, sem virar andedan. Percebe? Eu tô desaquecida, é claro, mas ó, se eu fizer um encaixe correto, ó a altura que eu tenho. Se eu desencaixar um pouquinho, ó a altura que eu tenho. Encaixada, desencaixada. Ó, minha perna tá aberta.
tá? Então, quando eu falo de truques, deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Quando eu falo de truques, é isso. Mas, mais uma vez, é exatamente como a Abigail falou. É para ser usado no palco. E olhe lá, porque ainda tem muito... Cara, isso é muito polêmico. Vai vir uma galera depois falar: nossa, mas o que você tá falando? Você tá louca? Tem muito jurado que percebe que você tá fazendo truque. E aí, se você tá deixando passar que você tá fazendo, é porque você tá fazendo demais. É tipo uma dose do remédio. Se você tomar demais, é ruim. Se você tomar menos, não vai fazer efeito. É quase isso. E aí, ter a consciência, mais uma vez o que a Abigail falou. Ter a consciência, se eu tô precisando de truque, é porque eu preciso trabalhar mais isso. E aí na aula, sem truque nenhum, é força, é resistência, é fazer aula, é pensar no anterior vem do quadril, tudo bem? Verdade, anda a melhorar graças a essa dica. A professora já comentou isso na aula pelo Zoom. Ai, Mari, que legal! Fico muito feliz. Fico muito feliz. E aí, é a mesma coisa. Eu falo que esse pensar na diagonal não é um truque, mas é tipo quase um truque. Você vai falar, você tá pensando, eu vou levar a minha perna que tá aqui, ó, decotê, tá, desculpa, a la seconde, eu vou deixar ela um pouquinho mais na diagonal, mas eu tenho a consciência que eu preciso melhorar e vou abrindo essa abertura da perna aos pouquinhos, tá? Mas isso faz uma diferença sim, faz uma diferença porque você consegue sustentar o anterior das duas pernas e aí faz um détiré muito bem feito, tá bom? Leve, 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 leve. Tandi Devan com a torcidinha do quadril para fazer ballonné. Tandi Devan com a torcidinha do quadril para fazer ballonné? Tami, olha, é verdade, hein? Ó, truqueira, aquelas... É assim, é mais ou menos como a ideia do pé, né? Eu não mostrei o truque pra vocês do pé. Eu tô esticada 100%. E aqui, ó, olha que coisa horrível que eu tô fazendo com o meu pé. Aqui mostra tudo. E aqui, ó, estica tudo. Aqui, truque para mostrar que eu tenho anterior. E aqui, isso você pode usar numa foto. Claro que você não vai fazer isso, né? Porque dá pra ver que você tá, como fala, diminuindo o esticar do colo de pé. É claro que você não vai fazer isso, que é exagerado. Mas por que não pensar no seu calcanhar mais pra frente e dar uma leve afrouxada? Não, mais uma vez, não é pra fazer em aula, mas você pode usar uma estratégia de foto, por exemplo. No ballonné, talvez seja a questão dessa abertura, né? Porque a gente geralmente está aqui. E aí, se eu abro mais, é a mesma ideia do derrière, né? Se eu abro mais, eu consigo ter anterior. E aí, para quem tá aqui, ó, tá lindo, maravilhoso. Sendo que a posição seria mais fechada. Então, tomem cuidado. É para ser usado com sabedoria. Com sabedoria, ok? Nesse friozinho de agora, tem como dar uma dica de como continuar fazendo flexibilidade sem sentir tanta dor por causa da temperatura? Aquecimento, Sara. Foi a live da quarta-feira. Quando terminar essa live, vai no meu IGTV, assiste a live sobre aquecimento. E aí, se você tá sentindo dor, é porque não tá aquecido o suficiente. E se você tá perdendo o aquecimento durante o treino, faça a manutenção do aquecimento, pensando na mesma ideia do aquecimento inicial, tá? Mas assiste a live que isso vai ficar mais claro pra você. Certo, pessoas, meninos e meninas? É isso. Por hoje é isso. Falamos tudinho sobre anterior. Falei tudo que eu sei sobre anterior. E eu espero que vocês tenham entendido. E lembrando que anterior vem do quadril. Hashtag de hoje, anterior vem do quadril. Tá bom? Quem chegou depois, não tem problema. Assiste a live que vai ficar disponível no IGTV. Eu acabei de lembrar que eu não fiz uma capinha pro IGTV, mas não tem problema. Vai assim mesmo. Tá bom? Grande beijo pra vocês. E até!